Bom dia ou boa tarde para os bons. Tudo bem com vocês, galera? Espero que sim. E aí, acharam fácil a prova? Até que tava tranquilo, né? Tinha exercícios parecidos, semelhantes, quase iguais no caderno, então acho que quase ninguém teve dificuldade aí para realizar a avaliação. Então, galera, nós vamos dar continuidade com o conteúdo do primeiro ano. Nós ainda vamos estudar as progressões geométricas. Só que agora nós vamos ver a soma dos termos finitos, ou seja, quando tem fim da PG. Tá ok? Bora lá! Então, galera, isso aqui vocês vão copiar no caderno, tá ok? Então, o que nós vamos ver? A soma dos termos de uma progressão geométrica finita, ou seja, ela tem fim. Nós vamos estudar na aula de hoje 3 fórmulas para a soma dos termos finitos. Qual que é o primeiro caso? O primeiro caso é quando a razão é 1. Ou seja, a minha PG, a minha progressão geométrica, ela é uma constante. Um exemplo disso, se eu tenho uma PG assim, ó, um exemplo, né? Se eu falo que é uma PG e eu tenho 3, 3, 3, 3, 3. Isso aqui, lembra, é uma PG constante, porque a razão vale 1. Se eu quero saber a soma dos termos aqui, da PG, eu tenho 2 possibilidades. A primeira, eu posso fazer 3 mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. E aí eu vou somar e vou ter o resultado. Ou eu posso fazer o seguinte, quantos termos tem minha PG aqui? Não tem 5? Então eu troco o n pelo número de termos. Então eu faria 5 vezes o primeiro termo, que é 3. Aí 5 vezes 3, 15. Então eu posso utilizar ou a fórmula de quando a razão vale 1, ou poderia fazer 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12, mais 3, 15. Esse é o primeiro caso, galera, e é o mais simples. Vamos ver os demais. O segundo caso, galera, é quando a razão da minha PG tem que ser diferente de 1. Por quê? Se a razão for 1, eu vou usar a fórmula que eu passei anteriormente, né? Quando a razão for diferente de 1, e nesse caso o exercício me fornecer o número de termos que tem a PG, então olha só, a razão tem que ser diferente de 1, e o exercício tem que me fornecer o n, que é o número de termos que eu tenho. Eu vou utilizar essa fórmula aqui, ó. A1, a soma, né, do número de termos, é igual a 1 vezes, abre parênteses, a razão elevada a n, aí esse valor menos 1, fecha o parênteses, dividido pela razão menos 1. Essa fórmula aqui, galera, é a mais utilizada aí quando vocês vão fazer, vamos supor, prova do governo, que são as APs, ou Enem, enfim, quando ele pede a soma dos termos da PG, essa fórmula aqui é a mais utilizada, porque ele sempre vai dar o número de termos. Lembrando, quando a PG é finita. Tudo que a gente vai estudar nessa aula é quando a PG é finita, ou seja, ela tem fim. Já o terceiro caso aqui, o que acontece? A razão também tem que ser diferente de 1, mas agora ele não me fornece o número de termos. Eu não sei o n, eu sei o seguinte, eu sei o primeiro termo e eu sei o último termo da PG. Aí eu vou utilizar essa fórmula aqui, ó. Pode ver que eu destaquei. Qual que é? A soma da PG vai ser o último termo que ele me forneceu vezes a razão. Então primeiro eu vou realizar essa multiplicação aqui. O valor eu vou fazer menos o primeiro termo e dividir tudo isso pela razão menos 1. Vamos ver o exemplo, galera. Então vamos lá, galera. Primeiro exemplo. Lembrando, no caderno, hein, galera? Deixa no caderno. O que ele pede aqui, ó? Dê a soma dos 10 primeiros termos de uma PG. Então ele quer saber aqui, galera, é a soma dos 10 primeiros termos da PG. Vamos ver o que nós temos. Nós temos o valor do A1, que vale 1. Eu sei a razão da PG? Não, ele não me forneceu a razão
diretamente, né? Mas tem como eu calcular. Como é que eu faço isso? Lembra, a razão, eu posso fazer o A2 dividido por A1. Então, a razão da minha PG vai ser, quanto vale o segundo termo? 2. E o primeiro termo é 1. 2 dividido por 1 vai dar 2. Então, eu sei que a razão vale 2. E olha só, vamos ver. Eu vou utilizar o primeiro caso? Não, eu não vou utilizar o primeiro caso porque a minha razão é diferente de 1. Agora eu preciso saber se eu vou usar a segunda fórmula ou a terceira que eu demonstrei aí. Vamos ver. Para a terceira fórmula que eu demonstrei, eu tenho que ter o AN, ou seja, o último termo dessa PG. Eu tenho o último termo dessa PG aqui, ó. Observe que eu não tenho. Então, como é que eu sei que eu vou usar a primeira fórmula? Porque a primeira fórmula, ele me dá o número de termos. Olha só, quantos termos ele quer que eu realize a soma? Dos 10 primeiros termos. Então, eu vou utilizar a segunda fórmula. Qual que é a segunda fórmula? A soma dos termos é igual o primeiro termo vezes, abre parênteses, a razão elevado a n, tudo isso menos 1, dividido pela razão menos 1. Vamos lá, vamos substituir. A gente vai trocar o n por quanto? Ele quer saber a soma de quantos termos? 10, né? Então vai ficar que o S10 é igual. Quanto vale o primeiro termo da minha PG? 1 vezes, abre parênteses, o que é a razão? Quanto vale a razão da nossa PG? 2. O n, lembra que é o mesmo? Então vai ficar 2 elevado a 10 menos 1 dividido pela razão, que é 2 menos 1. Observe que esse menos 1 aqui, ó, é da fórmula. Ou seja, eles nunca vão poder sair daqui. Vou terminar aqui, ó. Então, por que muita gente erra a soma da PG? Porque primeiro, galera, vocês têm que resolver a potência. Tem que fazer 2 elevado à décima potência. Aí tem que fazer 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Até fazer o 2 elevado à décima, que vai dar 1024. Então, galera, ó, observação. Primeiro aqui, ó, tem que resolver a potência. Primeiro, resolver a potência. Galera, essa canetinha aqui também já foi pro espaço. Menos 1. E agora aqui embaixo, galera, ó, 2 menos 1 vai dar 1. A gente volta lá para a quinta série, né? Lembra, primeiro eu tenho que resolver agora o quê? Os parênteses. Então eu vou copiar esse 1, que está aqui fora, e vou fazer vezes 1024 menos 1 vai dar 1023. Tudo isso dividido por 1. Vou finalizar aqui, ó. 1 vezes 1023, agora eu vou fazer 1 vezes 1023, vai dar 1023. Dividido por 1, 1023 dividido por 1 vai dar 1023. É isso aí, galera. Acabou. Poderia fazer de uma outra forma? Poderia, galera. O que vocês poderiam fazer é escrever toda a PG até o 10º termo. Aí vocês teriam que somar. Tá ok? Vocês vão ver que ia dar o 1023. Para quem não acredita, eu vou escrever aqui a PG. Ó. Eu prefiro que vocês façam assim. Mas aqui, ó, a razão não é 2? Aí 4 vezes 2 vai dar 8. Aí 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128.
128 vezes 2 vai dar 256. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E 256 vezes 12... 256 vezes 2, perdão, vai dar 512. Galera, se você somar tudo isso aqui, ó, você vai encontrar o 1023. Então tem duas formas aí de resolver. Ou você escreve toda a PG, no caso aqui os 10 primeiros termos, e soma. Ou você utiliza, no caso aqui, como ele deu o número de termos que eram 10, utilizava a forma. Tá ok? O exemplo 2. Obtenha a soma dos elementos da PG. O que acontece? Ele quer saber a soma, né? Obtém a soma. Só que ele me deu quantos termos tem essa PG? Não. Observe que no primeiro ele quer saber a soma dos 10 primeiros. Aqui ele não me deu o número de termos. Ou seja, o N eu também não sei. Então ele pede para calcular a soma. Eu sei que o primeiro termo é 2. A razão ele me deu? Não diretamente, né? Mas tem como calcular. Eu tenho que fazer o A2 dividido pelo A1. Então a razão da PG vai ser, quanto vale o segundo termo? 6. E o primeiro termo? 2. 6 dividido por 2 dá 3. Então eu sei que o 3 é a razão da PG. O que mais eu tenho aqui, ó? Eu tenho o último termo dessa PG. Observe que essa PG, ó, ela é finita, ela tem fim. Então ele me deu aqui, ó, o AN, que vale 1458. E agora, galera, qual fórmula que eu vou utilizar? A segunda ou a terceira? Já que a razão é diferente de 1, né? Eu vou usar, galera, a terceira fórmula. Por quê? Porque eu não tenho o N, eu não tenho o número de termos. Eu tenho o valor do último termo. Tem que tomar cuidado. Qual que era a terceira fórmula? O SN é igual o AN, que é o último termo, vezes a razão. Tudo isso menos o primeiro termo, dividido pela razão menos 1. Vamos lá. Ele quer saber a soma dos termos. Quanto vale o AN? Qual que é meu último termo? Quanto vale o valor numérico dele? 1458 vezes. Quanto que vale a minha razão da PG? Vale 3. Tudo isso menos o primeiro termo. O primeiro termo é 2. Tudo isso dividido por a razão, que é 3, menos 1. Então, vou terminar aqui embaixo. A soma dos termos é... Galera, agora eu vou ter que fazer 1458 vezes 3. Isso aqui vai dar 4.374. Menos 2. Então aqui primeiro sempre vai fazer a multiplicação. E embaixo, ó, 3 menos 1 vai dar 2. Então a soma dos termos será 4.374 menos 2. Isso aqui vai dar 4.372. Tudo isso dividido por 2. Realizando os cálculos aqui, isso aqui vai dar 2.186. Aí você pode falar assim, professor, tem um outro jeito mais fácil? Tem. Só que o problema aqui é que você teria que escrever toda a PG. Então a PG, ó, não é 2, 6, 18. Aí você teria que fazer 18 vezes a razão, que vai dar 54. Aí vezes a razão vai dar 162. Vezes 3, 486. Quando que eu tenho que parar? Quando
eu encontrar o 1458. Que no caso aqui é o próximo termo. Galera, se você somar tudo isso aqui, ó, 2 mais 6 mais 18 mais 54 mais 162 mais 486 mais 1458, vocês vão encontrar o mesmo valor aqui, ó, o 2186. Então aí vocês podem fazer aí das duas formas, tá ok? O exemplo 3, que é o mais fácil, né, galera? Obtenha a soma dos 12 primeiros termos. Então aqui, ó, ele já me deu o número de termos. Ele quer calcular a soma dos 12 primeiros. Qual que é a minha PG? 4, 4, 4, 4. Então eu sei que o meu A1 vale 4. E qual que é a razão aqui da minha PG? Essa aqui é tranquilo, né, galera? Se você dividir o A2 pelo A1, se você dividir 4 por 4, você vai encontrar a razão sendo 1. Quando a razão é 1, nós temos que utilizar a primeira fórmula. Qual que é a primeira fórmula? Que a soma dos termos é igual a n vezes o A1. Ele deu aqui, ó, ele quer saber a soma de quantos? Dos 12 primeiros termos. Então o n vale 12. E quanto vale o nosso A1? Vale 4. Então a soma dos 12 primeiros termos dessa PG vai ser 12 vezes 4, 48. É isso aí, galera. Acaba aqui. Esse é bem tranquilinho, né? Ou, como eu falei, você poderia fazer qual outra forma? Você poderia colocar os 12 primeiros termos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10, 11, 12. Como ela é finita, ela tem fim, para aí, né? E se você fizer 4 mais 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 4, você também encontrará aí o 48. Tranquilo, né, galera? Vamos para o que eu acho o mediano aí. O exemplo 4. Esse aqui já acho o mediano. Por quê, galera? Olha só, ele me deu uma PG aqui, ó. 3, menos 6 e 12. Lembra, quando é positivo, negativo, eu sei que a minha PG ela é oscilante. Quando a minha PG é oscilante, eu sei que a minha razão é negativa. Mas vamos ver. O que ele pede para calcular aqui no item A? A soma dos 8 primeiros termos. Então ele quer saber o S8. É isso que ele quer saber, a soma dos 8 primeiros termos. Eu tenho o valor do A1? Tenho, que é 3. A razão eu tenho? Não, mas tem como calcular. Eu vou fazer o A2, que é o menos 6, dividido pelo A1, que é 3. Na divisão, menos com mais fica menos, e 6 dividido por 3 dá 2. Então essa é a minha razão. E aqui o número de termos vale 8. E aqui, galera, eu vou usar a segunda fórmula ou a terceira? Vamos lá, Igão. Você que é o cara aí. E avisa o Tyson. O Tyson sumiu, não respondeu nada. Chama o Tyson aí para fazer as lições também. Aqui, galera, eu vou usar a segunda fórmula. Por quê? Porque eu tenho o número de termos dessa PG. Ele quer saber a soma dos 8 primeiros termos. Se ele tivesse me dado o último termo dela, aí eu ia usar a terceira fórmula. Então vamos lá. Vou escrever aqui de novo. Sn igual a 1 vezes a razão elevado a n menos 1 dividido pela razão menos 1. Então ele quer saber a soma dos 8 primeiros termos. Quanto vale o nosso A1, que é o primeiro termo? Vale 3. Vezes, abre parênteses, quanto vale a razão? Vale menos 2.
Aqui, galera, lembra? Quando é negativo, mesmo sendo negativo, eu vou colocar entre parênteses. E o n, qual que é o número de termos? 8. Tudo isso menos 1. E aqui embaixo é que muita gente erra, galera. Sabe por quê? A razão, ela é negativa. É menos 2, então vai ficar menos 2 menos 1. Vamos resolver aqui, ó. Vai ficar o 3, né, fora do parênteses. Agora eu vou fazer menos 2 elevado à oitava potência. O que eu tenho que saber? Vou voltar lá no sétimo ano. Quando a minha base é negativa e meu expoente é par, isso vai dar positivo. Quando a minha base é negativa e meu expoente é par, isso aqui vai dar positivo. 2 elevado a 8 vai dar 256. Tudo isso menos 1 dividido. E aqui, galera, muita gente erra isso aqui também, infelizmente, ó, porque esquece do sinal, porque a razão é negativa. Menos 2 com menos 1 vai dar menos 3. Então a soma dos 8 primeiros termos será... Agora eu vou ter que resolver o parênteses, né? 256 menos 1 vai dar 255. Vou finalizar aqui, ó. 3 vezes 255 vai dar 765. Dividido por menos 3, eu tenho que lembrar que na divisão mais com menos vai dar menos. 765 dividido por 3, eu volto para o 255. Acaba aqui. Vocês poderiam escrever, galera, até o oitavo termo, essa PG, e depois vocês poderiam somar um por um, até o oitavo termo. O resultado que vocês iriam encontrar seriam menos 255. Para quem não acredita, pode fazer aí, galera. Já para aproveitar o embalo, galera, eu fiz o item B sendo a soma dos 9 primeiros termos aí. Tá ok? É do exercício 4 mesmo. Eu vou só colocar os números aqui, ó. Então ele quer saber o S9. Nós sabíamos que o A1 vale 3, que a razão nós já calculamos no item A, vale menos 2, só que o N agora é 9. Deixa aí essa colinha aí. Então eu vou escrever a fórmula, a segunda fórmula, Sn é igual a 1 vezes a razão elevado a n, tudo isso menos 1, dividido pela razão menos 1. Então vamos lá, vamos substituir os valores. Agora eu vou calcular a soma dos 9 primeiros termos. Então quanto vale o A1? O A1 não muda, né? Que é 3. Tá lá no enunciado do exercício 4, mas eu fiz uma colinha aqui de novo. 3 vezes... A razão não é menos 2, tem que levar a n, então eu vou colocar entre parênteses. Menos 2 elevado a 9. Menos 1, fecha parênteses. Dividido pela razão que é menos 2, menos 1. Primeiro tem que resolver a potência. Cuidado, galera, quando a base é negativa e o expoente é ímpar, quando a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado aqui, galera, vai dar negativo. Vai dar menos 512. Agora o resto aqui é a mesma ideia. Menos 2 com menos 1 vai dar menos 3. Então a soma dos 9 primeiros termos será 3 vezes, abre parênteses, menos 512 com menos 1 vai dar menos 513. Dividido por menos 3. Vou acabar aqui, ó. Então a soma dos 9 primeiros termos vai ser... Se eu fizer 3 vezes menos 513,
vai dar menos 1539 dividido por menos 3. Tem que tomar cuidado agora com a regrinha de sinal aqui, galera, porque na divisão menos com menos fica mais. 1539 dividido por 3 vai dar o 513, só que positivo. Para quem não acredita, pode escrever os 9 primeiros termos dessa PG oscilante, somar um por um, que você irá encontrar o 513, tá ok? Vamos lá, galera. Coloquei só mais 2 exemplos só, mas vamos ver o que acontece aqui, porque esse aqui é bem chatinho. Dado a PG, aí colocou 1, 1/3, 1/9, e ele aqui deixou em abertos os próximos termos. Calcule a soma dos 6 primeiros termos, então ele quer saber o S6. Então eu sei que o número de termos é 6. Quanto vale o primeiro termo? O primeiro termo vale 1. E agora, e a minha razão? A razão será o A2, que é 1/3, dividido pelo A1, que é 1. Qualquer número dividido por 1, galera, é ele mesmo. Então a razão aqui da minha PG vale 1/3. Vamos lá. Vamos calcular aí a soma dos 6 primeiros termos. Como ele me deu o número de termos, que é 6, eu vou usar a segunda fórmula. O Sn é igual o A1 vezes a razão elevado a n menos 1. Tudo isso dividido por a razão menos 1. Então o que ele quer saber? Ele quer saber a soma dos 6 primeiros termos. Quanto vale o nosso A1? 1 vezes. A minha razão aqui é 1/3. Como é fração, vou colocar entre parênteses. Elevado ao n, que é 6. Tudo isso menos 1 dividido pela razão, que é 1/3 menos 1. Primeiro, galera, eu tenho que fazer a potência. Então vai ficar 1 vezes 1 elevado a 6. 1 elevado a 6 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que vai dar 1. Agora eu vou ter que fazer 3 elevado à sexta potência. Isso aqui, ó, vai dar 729. Tudo isso menos 1. E aqui, galera, agora que complica. Aqui eu não tenho uma subtração de fração. Eu vou ter que fazer o MMC. Então eu vou ter que colocar o 1 embaixo aqui do 1 e fazer o MMC de 3 e 1. O MMC de 3 e 1 é o próprio 3. Lembra, o MMC de qualquer número e 1 é sempre um número diferente de 1. Como é que eu faço o MMC? Eu vou dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 1 vai dar 1. Menos. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 3 dividido por 1. 3 vezes 1 vai dar 3. E qual que é o grande problema aqui, galera? Aqui, ó, eu também tenho subtração de fração. Eu vou ter que fazer o MMC. O MMC de qualquer número e 1 é sempre o maior número. Então vai ser o 729. 729 dividido por 729 vai dar 1. 1 vezes 1 vai dar 1. Menos 729 dividido por 1, que não tem nada aqui embaixo, que eu não coloquei, né? Aqui eu fiz o MMC, que aqui também teria que colocar 1. Dá 729 vezes 1, 729. E aqui, 1 menos 3 vai dar menos 2/3. Vou terminar aqui, ó. Vezes 1
menos 729 vai dar menos 728 dividido por 729. E tudo isso dividido por menos 2 terços. Vamos lá, né? 1 vezes menos 728 vai dar menos 728 dividido por 729. E tudo isso dividido por menos 2 terços. Agora é o seguinte, como é que eu faço uma divisão de fração? Divisão de fração, eu copio a primeira. Eu copio a primeira fração e eu multiplico pelo inverso da segunda. Então eu vou multiplicar por 3 sobre menos 2. Lembra? Copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Feito isso, ó, terminar aqui, ó. Daqui vem para cá, ó. 728 vezes 3 vai dar menos 2.184. 729 vezes 2 vai dar menos 1.458. Aqui, galera, só fazer a regressiva, eu vou nem pedir para simplificar, tá? Então vai dar divisão menos com menos fica mais, né? Então vai dar 2.184 dividido por 1.458. Aqui daria para simplificar várias vezes, mas nem vai caber aqui na folha, tá ok? Mas daria por 2, aí depois daria por 3 e assim vai. Mas pode parar aqui, tá bom? Bem, nós vimos que quando tem fração, quando o A1 quando a razão é fração, isso dificulta muito, né? Vamos ver o outro exemplo que pode acontecer aqui, ó. Eu tenho que o A1 vale 1/9. Aqui eu não sei o número de termos, eu sei que o último termo vale 729. A razão aqui, galera, eu teria que fazer o A2, que é 1/3, dividido por 1/9. Aí como é que eu faço a divisão de fração? Divisão de fração. Copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O 9 vem para cima e o 1 vai para baixo. 1 vezes 9, 9. 3 vezes 1, 3. 9 dividido por 3 dá 3. Aqui, como eu não sei o número de termos, que é o n, eu vou usar a terceira fórmula. A soma dos termos é igual a n, que é o último, vezes a razão, menos o primeiro termo, dividido pela razão, menos 1. Vamos lá, né? Vamos substituir. Então, o Sn é igual. O An, qual que é o meu último termo? É o 729. Eu vou ter que fazer isso vezes a minha razão, que é 3, menos o meu A1, que é 1/9. E aqui fica a razão menos 1, fica 3 menos 1. Então, a soma dos termos será 729 vezes 3 dá 2.187 menos 1/9 dividido por 3 menos 1 vai dar 2. Vou terminar aqui, ó. Aqui, galera, o que acontece? Não apareceu de novo subtração de fração? Então você vai ter que fazer o MMC. O MMC entre 1 e 9, vou até fazer de outra cor aqui, ó, vai dar
9. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 9 dividido por 1, 9. 9 vezes 2.187 vai dar 19.683. Menos 9 dividido por 9, 1. 1 vezes 1, 1. Tudo isso dividido por 2. Então a soma dos termos será 19.683 menos 1 vai dar 19.682. Tudo isso dividido por 9 e tudo isso dividido por 2. Eu não tenho uma divisão de fração aqui? Como é que eu faço? Eu copio a primeira. 682. E eu multiplico pelo inverso da segunda. Mas o que acontece? A minha segunda aqui não é fração. Mas eu sei que quando não tem nada embaixo do número, vale 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 1 em cima e 2 embaixo. Então a soma do SN vai ser 19.682 vezes 1 vai dar 19.682. Dividido 9 vezes 2 vai dar 18. Tem como dividir isso? Tem como só simplificar, mas pode parar aqui. Aí, galera. Vou pegar a canetinha aqui. Eu vou passar para vocês os exercícios, mas não se preocupe, que esses com frações aqui, eu acho que eu não vou colocar não, tá ok? Dê mais ênfase para os primeiros aí que nós fizemos, tá bom? Bons estudos, galera, a todos. Abraço, fui!